Bom dia, meus queridos, sejam bem-vindos à reflexão de hoje. Na estrada da vida haverá obstáculos, desvios, curvas. O importante é não deixar de caminhar e dirigir a própria vida. Dirigir a própria vida pressupõe que a gente assuma a nossa vida e que a gente esteja atento aos sinais. Como numa estrada mesmo, na estrada sempre aparecem placas, sinalizações que nos advertem de algumas coisas. Às vezes, a gente não presta atenção aos sinais que estão aparecendo ao longo do nosso caminhar, justamente porque a gente não quer enxergar. E quando isso acontece, depois a gente sofre as consequências de não ter enxergado, de não ter dado atenção àqueles sinais. Não tenha medo de enxergar os sinais. Não tenha medo de encarar a realidade. Não tenha medo de dirigir a sua vida. Não tenha medo de fazer escolhas. A gente sempre estaremos diante de escolhas. Nós, diferente dos animais, nós temos a nossa razão, nós temos a racionalidade. A racionalidade sempre nos coloca diante das escolhas. E aí a gente tem que fazer determinadas escolhas. Ai, André, eu fiz uma determinada escolha, mas eu poderia ter escolhido outra coisa. Sim, a gente sempre vai estar diante de escolhas, a gente faz uma, depois lá na frente talvez a gente tenha se arrependido e tenha percebido que a gente deveria ter feito outra. Porém, naquele momento específico, aquele momento no qual estávamos, nós fizemos a melhor escolha de acordo com a nossa consciência, de acordo com a nossa análise. E agora nós respondemos por isso, e quem disse que a gente não pode então nos posicionarmos novamente diante do ocorrido e fazermos uma nova escolha. A gente pode sempre mudando a direção. O importante é não parar de seguir e não deixemos de dirigir a nossa vida. Porque senão, o que acontece? Acontecem fatos na nossa vida que os fatos começam a nos dirigir, os fatos começam a nos direcionar. Não que isso não ocorra, não que não estejamos sujeitos aos fatos externos e alheios à nossa vontade. Porém, como dizia Sartre, o que verdadeiramente importa não é o que o outro fez para mim, mas é o que eu farei diante daquilo que o outro fez para comigo. Ou seja, eu sofro as consequências das ações das outras pessoas, porém eu me posiciono diante delas. E aí então eu começo a fazer as escolhas a partir de mim mesmo e não me torno só uma vítima do que escolheram fazer comigo. É aí que então eu começo a dirigir a minha vida. Façamos isso. Assim a gente nunca deixa de caminhar e a gente não deixa de seguir a nossa vida. Na estrada da vida teremos obstáculos, teremos curvas, teremos desvios. O importante é não deixar de seguir. Certo? Diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, eu desejo a você um ótimo dia. Beijo.